Culpa, apatia, tristeza e medo. Para que o vídeo não fique tão curto, hoje eu vou abordar 4 temas dentro da escala de consciência de Hall. Essa é uma abordagem um pouco mais profunda nesses estados. Aqui nós temos a escala da consciência. Como consciências, somos seres que estamos sempre andando entre estados. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo, ou você está evoluindo, ou você está expandindo, ou você está em contração. Então aqui nós temos a culpa, em 30 ciclos por segundo Hz, a apatia, 50 ciclos por segundo Hz, a tristeza, 75 ciclos por segundo Hz, e nós temos o medo, a 100 ciclos por segundo ou Hz. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela culpa. A culpa vibra, segundo a escala de Hawkins, ela vibra, a escala da consciência, ela vibra a 30 ciclos por segundo ou Hz. Ela é um estado um pouco mais elevado que a vergonha. Ela vibra em 30 ciclos por segundo ou Hz. Para sentir culpa, a pessoa tem que ter um nível mínimo de autocrítica. Uma pessoa com esse nível de consciência cria muito pouco e tende a se render ao vitimismo, projetando em fatores externos a sua frustração. O indivíduo nesse estado de consciência ofende a si próprio, sente que nunca fez o suficiente por si ou por outra pessoa. Para ele, a vida é cheia de infortúnios e percebe a divindade como um ser vingativo que de alguma forma está castigando ele ele ou a humanidade. Raramente tem de fazer alguma coisa nova, vive de recordações passadas e sente-se atormentado em função disso. A culpa deve receber a devida atenção para que ele possa ser ultrapassado e a verdadeira essência de cada pessoa possa aflorar. Então vemos aqui que a culpa, eu falei para uma pessoa, acho que eu fiz um comentário, hoje eu trabalhando no canal. Última semana eu trabalhei no canal e eu fiz um comentário para a pessoa, falei que a pessoa perguntou como é que eu vou medir o meu nível de consciência. Então, basicamente, de duas formas. Ou você procura um profissional da cinesiologia, que ele vai ali vai medir, vai fazer uma medição para você. Ou você avalia a partir do seu nível de consciência, vendo qual o estado na sua mente que mais se repete. Você consegue analisar isso, então aqui nós temos um olhar mais profundo sobre isso. Qual é o comportamento natural de alguém que se sente culpado? Então, durante quanto tempo do dia você sente isso? Provavelmente se você vive em estados de um baixo nível de consciência, nesse estado de contração, provavelmente você pode desenvolver, não estou aqui fazendo nenhuma afirmação, mas existe a possibilidade de você desenvolver alguma disfunção no organismo mais cedo ou mais tarde, devido a esses estados. E às vezes você vai precisar de um profissional para ajudá-lo. Então nós temos aqui o segundo, que é a apatia. A apatia, ela vibra a 50 ciclos por segundo ou Hz. A apatia está diretamente ligada à ausência de esperança. Ela vibra a 50 ciclos por segundo ou Hz. É um sintoma muito comum para quem sofre de depressão. É considerado também uma sensação de baixa vibração, pertencente ao polo de emoções que atrapalha a evolução, o crescimento e o aprendizado. As pessoas no estado de apatia encontram-se paralisadas diante das circunstâncias da vida, sentem um certo desespero, são desesperançosas com a vida. Eles começam a abdicar de si próprios e, em determinados casos, acabam virando moradores de rua. O que resta para quem perdeu a esperança? Então aqui nós temos pessoas mais hepáticas. Eu acredito que existe uma grande parte da população que ela vive num estado total de apatia, ela não liga para quase nada. Mas isso não é um estado que vive, como falei, nós andamos entre estados, nós não somos o estado. Nós somos apenas alguém que está caminhando entre esses estados. Então qualquer um de nós pode passar provisoriamente por cada um desses estados, mas nós não mantemos dele. Normalmente nós mantemos uma frequência sempre mais alta.
mas quando nós auxiliamos, nós acabamos atingindo esses estados. Então nós temos a terceira, que é a tristeza. Então eu vou falar aqui um pouco da tristeza e vou finalizar esse vídeo no medo. Tristeza. A tristeza, ela corrói, ela vibra a 75 por segundo ou hertz. Mesmo tendo uma conotação negativa, se usada de forma certa, ela tem seus benefícios. No livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, em um trecho, ele cita assim: amarei a tristeza, pois ela abre a minha alma. Eu gosto muito dessa citação que o Og Mandino faz no livro O Maior Vendedor do Mundo. É um livro de vendas, mas ele tem um olhar mais espiritualista. Penso que o Og Mandino ele é alguém que se interessa por metafísica, então ele teve um olhar mais metafísico na hora de escrever seus livros. Que ele retrata muito sobre as emoções, sobre o amor e como você deveria tratar o seu cliente. Essa reflexão de Og Mandino leva o ser humano à reflexão. O equilíbrio é o ideal em tudo na vida, principalmente nas emoções. E cada pessoa deve ser capaz de controlar tanto os sentimentos negativos como os sentimentos positivos. De acordo com os especialistas do site The Conversation, esse sentimento negativo pode ser bom por 5 razões distintas, todas elas provadas cientificamente. Dizem os especialistas que a tristeza é benéfica, porque melhora a memória, como 2 estudos já provaram. Um desses estudos sugere que a tristeza reduz a capacidade de memorizar as informações que não são importantes, reforçando mentalmente as memórias com significado. Vou abrir um parênteses aqui para pontuar que é muito interessante como a memória grava as coisas por fortes emoções. Aqui ele está trazendo um olhar científico falando sobre como a tristeza ajuda na memória, porque ele sugere aqui que ela reduz a capacidade de memorizar as informações que não são importantes, reforçando mentalmente a memória como significado. Quando você tem um impacto emocional muito grande, você grava mais rápido uma informação. É por isso que o entretenimento ele tem impacto muito forte em nós, porque ele traz emoções boas. E às vezes você grava, por exemplo, como está no momento de rir, você ri. Não é à toa que os professores que utilizam o humor na hora que estão ensinando, eles são lembrados como os melhores professores, porque eles te causam um impacto emocional grande, eles te passam uma alegria tão grande que você grava aquilo por causa daquele forte estado emocional. De uma forma negativa, isso também se aplica, porque não é à toa que as pessoas desenvolvem traumas quando elas têm um choque emocional muito grande. Mesmo que elas não tenham lembrança daquele trauma, aquele trauma ele está lá no subconsciente agindo de alguma forma, como se fosse um programa que foi instalado e está ali dentro, rodando em segundo plano. De acordo com a ciência, a tristeza também faz com que as pessoas tenham melhores julgamentos, não caindo em falsas impressões. A motivação também melhora, assim como a comunicação. Uma vez que as pessoas tristes tendem a argumentar de forma mais fundamentada e convincente. Por fim, mas não menos importante, a ciência sugere ainda que a tristeza pode aumentar a bondade das pessoas, que ficam mais justas e sensíveis. Enfrentar a vida vai trazer sofrimento, medo, cedo ou tarde, mas através da elevação consciencial que podemos vencer esse estado mental. Sempre que estamos nessa frequência, é recomendado tentar sair dela o mais rápido possível, pois esse aspecto de emoção humana, quando muito prolongada, vai trazer apatia, culpa, vergonha e outras sensações que não possuem uma vibração muito baixa. Então você percebe que uma emoção ruim, ela parece que ela te contrai, ela te ancora para baixo. Então você entra num ciclo descendente. Então você deve procurar formas de você sair desse estado. Uma das formas muito boas de sair desses estados, não é à toa que funciona técnicas como declaração, orações. Esse tipo de técnica eles são muito boas para você mudar de estado. Então às vezes a pessoa tem uma declaração que ela sempre utiliza. Eu gosto muito da declaração "Eu sou Deus em ação". Eu gosto muito de citar também a Tábua de Esmeralda.
E eu tenho a minha própria declaração, que deve ter um vídeo aqui, que é o alfa, a árvore, o alfa e o ômega, você deve encontrar aí no canal. Que é uma declaração pessoal que eu tenho, que eu gosto muito de usar. Que é, sua consciência não está mais contraída em alfa. Ela está muito relacionada com a escala de Hawkins, né? Sua consciência não está mais contraída em alfa. Você é o ômega, que cresce em direção ao infinito sem parar. Então nós vamos aqui para o último, que é o medo. O medo vibra a 100 ciclos por segundo ou hertz. Ele é algo que limita muito o ser humano. Ele tem várias variações. Por muito tempo, né, até agora, aqui já é um testemunho pessoal, né? Eu trabalhei isso em mim por muito tempo, essa parte de lidar com medo. Uma coisa que me ajudou bastante foi os 6 medos básicos, que tem no livro Quem Pensa Enriquece. Tem no livro Quem Pensa Enriquece. Então aqui tem uma citação. Entre eles estão o medo, os 6 medos básicos. Nós temos o medo da crítica, o medo da morte, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo da doença e o medo da pobreza. Então nós temos aqui os 6 medos básicos. E quando nós nos superamos do medo, nós vencemos esses medos, que o medo ele sempre é um desafio, que ele vai estar sempre ali, nós sempre vamos ter resistência. O medo representa... Eu tive essa experiência quando eu tenho aquele livro, como é que se chama mesmo? A Guerra da Arte. Ele fala muito sobre a resistência. E ao ler aquele livro eu percebi que o medo ele se apresenta de várias formas, e uma das formas da qual se apresenta é a resistência. Você sente vontade de não fazer algo, que é uma forma que o medo está se expressando. Você não tem vontade de fazer, mas aquilo é um estado de medo. É como se o medo tivesse mascarado em forma de resistência. Então você procura artifícios para superar aquilo. Cada um desses medos tem seus sintomas. Segundo o Hill, que é o livro do Napoleão Hill, segundo o Hill, os outros medos não têm muita importância. Eles podem ser uma variação de alguma dessas 6 formas de medo. Então essas 6 formas de medo elas são as formas principais de que o medo se expressa. Medos não passam de estados de espírito, sujeito a controle e orientação. Tudo o que o ser humano cria é impulso do pensamento, e o medo não seria diferente. O medo é muito perigoso, pois assim como a vergonha, deixa a alma humana paralisada. Superar o medo é algo que todos têm de lidar, e a percepção de que ele é apenas uma crença interna ajuda a sair dessa frequência. Então aqui nós temos o medo, a frequência, como se nossa frequência fosse puxada para baixo cada vez que nós estamos num estado. E eu acredito que muitos de nós sempre vamos lidar com isso quando nós lidamos com algo desconhecido ou quando nós não temos domínio. Mas o pior problema do medo é o medo que paralisa. O medo ele vai estar lá e nós vamos ter que, nós precisamos aprender a lidar com ele. Mas é que nós temos ele em estado de frequência. Por fim, eu vou ficando por aqui. Então aqui nós terminamos no medo. E dependendo do tamanho dos outros, talvez eu faça um vídeo só, ou eu passe mais de um dos trechos. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Aqui embaixo tem uns links de referência. Provavelmente não vai ter nenhum link direto de referência de algum material de leitura complementar, mas tem aqui a minha... Provavelmente vai ter a rede social, o Instagram que eu tenho aqui do canal. O Facebook acho que já tá aqui, mas eu tenho que adicionar também o meu Substack. Eu tenho um Substack de espiritualidade, onde eu escrevo algumas coisas. E agora voltando com esse canal, provavelmente eu vou ter uma ampla divulgação. Talvez eu deixe publicar também algumas coisas relacionadas a esse canal lá no Substack.